20 de janeiro de 1981. Eu os saúdo no amor e na luz de nosso infinito Criador. Eu estou com este complexo mente-corpo de espírito, que se oferece como canal. Eu me comunico com vocês. Perguntas são adequadas em suas projeções de distorções mentais neste tempo e espaço. Portanto, posso assegurar a este grupo que meu próprio complexo de memória social tem um método particular de comunicação com aqueles poucos que possam ser capazes de harmonizar em suas distorções com as nossas, que é responder a solicitações de informação. Nós estamos confortáveis com este formato. As perguntas podem agora começar. Questionador: eu suponho que existam pessoas suficientes que entenderão o que você diz, interessadas o suficiente, para nós escrevermos um livro de comunicações, e eu estava pensando se você concordaria com isso, nós fazermos um livro, e caso sim, eu estava pensando que possivelmente um pouco do seu retrospecto histórico seria apropriado. Inaudível. A possibilidade de comunicação, como você a chama, dele para com ele através da distorção aceitável para o seu sentido é a razão pela qual contatamos este grupo. Existem poucos que entenderão, sem distorção significante, aquilo que nós comunicamos através desta conexão com este complexo mente-corpo-espírito. Entretanto, se é seu desejo compartilhar nossas comunicações com outros, nós temos a distorção no sentido de percebermos que isto seria extremamente útil para regularizar e cristalizar seus próprios padrões vibratórios sobre os níveis de experiência que vocês chamam de vida. Se um for iluminado, não seriam todos iluminados? Portanto, nós somos orientados no sentido de falar a vocês da forma que for necessária para a satisfação do seu saber. Ensinar, aprender é a lei do uno em uma de suas distorções mais elementares. Questionador: você poderia nos dizer algo sobre seu retrospecto histórico, seu tempo remoto na ilusão e o tempo do contato, possivelmente sua encarnação neste planeta que você já falou a respeito, e contato com raças mais antigas neste planeta? Então teríamos algo para começar a escrever este livro. Nós estamos conscientes que sua mente-corpo está calculando o método apropriado para realizar a tarefa de criar um instrumento de ensino-aprendizado. Nós estamos conscientes de que você considera interessante nossa encarnação, como você a chama. Nós aguardamos uma segunda pergunta para enfatizar que o tempo e espaço de vários milhares de seus anos criam um tipo falso de interesse. Então, ao darmos esta informação, nós solicitamos que a devida falta de estresse seja colocada em nossas experiências em seu espaço-tempo local. O ensino-aprendizado, que é de nossa responsabilidade, é filosófico em vez de histórico. Nós podemos prosseguir com seu pedido, que é inofensivo se apropriadamente avaliado. Nós somos aqueles da Confederação que há 11.000 dos seus anos vieram a duas de suas culturas planetárias que estavam, naquele momento, intimamente ligadas com a criação do único Criador. Era a nossa ingênua crença que poderíamos ensinar a aprender através do contato direto, e as distorções do sentimento individual do livre-arbítrio, ou personalidade, estariam fora de perigo, nós pensávamos, de serem perturbadas, já que estas culturas já estavam intimamente alinhadas com uma crença que englobava tudo e todos numa consciência geral. Nós viemos e fomos bem recebidos pelos povos que queríamos servir. Nós tentamos auxiliá-los de formas técnicas tendo a ver com a cura das distorções dos complexos mente-corpo-espírito através do uso de cristais, apropriados à distorção, distribuídos dentro de séries apropriadas de material, tempo e espaço. Assim foram as pirâmides criadas. Nós descobrimos que a tecnologia estava reservada amplamente para aqueles com a distorção efetiva de poder mente-corpo. Isto não era um objetivo da lei do Uno. Nós deixamos suas pessoas. O grupo que trabalhava com aqueles da área da América do Sul, como vocês chamam aquela porção da sua esfera, não desistiu tão facilmente. Eles retornaram. Nós não. Entretanto, nós nunca deixamos sua vibração devido à nossa responsabilidade pelas mudanças em consciência que nós primeiramente causamos e então descobrimos terem sido distorcidas de formas não relegadas pela lei do Uno. Nós tentamos contatar os dominadores da terra a qual nós viemos, aquela terra que vocês chamam Egito, ou em algumas áreas, a Terra Sagrada. Na 18ª dinastia, como é conhecido em seus registros de distorções espaço-tempo, nós fomos capazes de contatar um faraó, como vocês o chamariam. O homem era pequeno em experiência de vida no seu plano e era o que este instrumento chamaria de andarilho. Então,
Este complexo mente-corpo-espírito recebeu nossas distorções de comunicação e foi capaz de misturar suas distorções com as nossas. A esta jovem entidade foi dado um complexo de som vibratório que vibrava em honra a um Deus próspero. Este complexo mente-corpo, que nós chamamos instrumento por conveniência, se chamava Amon. A entidade decidiu que este nome, sendo em honra a um entre muitos deuses, não era aceitável para inclusão em seu complexo vibratório de som. Então, ele mudou seu nome para um que honrasse o disco do Sol. Esta distorção, chamada Aten, era uma distorção próxima à nossa realidade, como nós entendemos nossa própria natureza de distorção do complexo mente-corpo-espírito. Entretanto, não vem totalmente em alinhamento com a intenção do ensino-aprendizado que fora enviado. Esta entidade, Akhenaten, ficou convencida de que a vibração do Uno era a verdadeira vibração espiritual e assim decretou a lei do Uno. Entretanto, as crenças desta entidade foram aceitas por muito poucos. Seus padres fizeram apenas trabalho de oratória, sem a distorção espiritual na direção da busca. As pessoas continuaram em suas crenças. Quando esta entidade não estava mais nesta densidade, novamente as crenças polarizadas nos muitos deuses voltaram a seus meios e continuaram assim até que aquele conhecido como Muhammad libertou os povos para uma distorção mais inteligível dos relacionamentos de mente, corpo e espírito. Você tem um interesse mais detalhado neste momento? Questionador, nós estamos muito interessados na história inteira que você tem para contar e entrar na lei do Uno em mais detalhes. Haverá várias questões que eu perguntarei na medida em que nós seguimos, que podem ou não estar diretamente relacionadas ao entendimento da lei do Uno. Entretanto, eu acredito que a maneira apropriada de apresentar isto como um veículo de ensino-aprendizado para a população do planeta que irá lê-la, atualmente, é investigar diferentes facetas do que você nos conta. Você falou de cura por cristais. Uma outra coisa que eu posso mencionar é que quando o instrumento se tornar fadigado nós desejaríamos cortar comunicação e continuá-la em um momento posterior, depois que o instrumento estiver recarregado. E, se o instrumento estiver adequado neste momento, eu gostaria de um pouco de informação sobre a cura por cristais, que você mencionou. O princípio da cura por cristais é baseado no entendimento da natureza hierárquica da estrutura da ilusão que é o corpo físico, como vocês o chamariam. Existem cristais que trabalham sobre as energias vindo para o corpo espiritual, existem cristais que trabalham sobre as distorções do espírito para a mente, existem cristais que equilibram as distorções entre a mente e o corpo. Todas estas curas por cristais são carregadas através de canais purificados. Sem a relativa cristalização do curandeiro trabalhando com o cristal não estará apropriadamente carregado. O outro ingrediente é um alinhamento apropriado com os campos de energia do planeta sobre o qual vocês habitam e as distorções ou fluxos holísticos ou cósmicos que entram na aura planetária de tal maneira que uma relação apropriada de formas e disposição dentro destas formas é de auxílio indicado no processo de desemaranhamento ou balanceamento. Falar sobre os vários cristais a serem usados seria exaustivo para este instrumento, apesar de você poder nos perguntar, se desejar, em outra sessão. A delicadeza, digamos, da escolha do cristal é muito crítica e, na verdade, uma estrutura cristalina tal como um diamante ou rubi pode ser usada por um canal purificado, que está preenchido com o amor-luz do Uno, em praticamente qualquer aplicação. Isto, é claro, exige iniciação, e nunca houve muitos a perseverarem a extensão de progredirem através dos vários abandonos de distorções que a iniciação causa. Podemos informá-los mais, de qualquer forma razoavelmente breve, sobre este ou outro assunto. Questionador, sim. Você mencionou que as pirâmides foram uma consequência disso. Você poderia expandir um pouco sobre, vocês foram responsáveis pela construção da pirâmide, e qual o propósito da pirâmide? As maiores pirâmides foram construídas por nossa habilidade no uso das forças do Uno. As pedras estão vivas. Nunca foi assim entendido pelas distorções de mente, corpo e espírito de sua cultura. Os propósitos das pirâmides eram dois. Primeiramente, ter um local de iniciação apropriadamente orientado para aqueles que desejavam se tornar canais purificados ou iniciados para a lei do Uno. 2. Nós desejávamos então guiar cuidadosamente os iniciados no desenvolvimento de uma cura das pessoas, que eles buscavam para auxiliar, e do próprio planeta.
Pirâmide após pirâmide carregada pelo cristal e pelo iniciado foram desenvolvidas para balancear a entrada de energia da una criação com as muitas e múltiplas distorções da mente corpo-espírito planetária. Neste esforço, nós fomos capazes de continuar o trabalho que irmãos de dentro da Confederação efetuaram através da construção de outras estruturas portadoras de cristal e, assim, completar um anel, se você desejar, destas em torno da, como este instrumento nos faria vibrá-la, superfície da Terra. Este instrumento começa a perder energia. Nós solicitamos mais uma questão ou assunto e, então, nós deveremos nos retirar por este tempo e espaço. Questionador. Você poderia mencionar, houve originalmente uma pedra no topo da pirâmide, do que ela era feita e como vocês moveram os blocos pesados para construir a pirâmide. Qual técnica foi usada para isso? Eu solicito que nós sejamos questionados sobre essa questão em nosso próximo trabalho. Como você nomearia o compartilhamento de distorção que nossas energias produzem? Se você tem alguma questão sobre o uso apropriado desta mente corpo e espírito, nós gostaríamos que você a perguntasse agora. Questionador, considere as perguntadas. Eu quero dizer, eu não tenho nada para continuar. Qual é o uso apropriado deste instrumento? O que nós deveríamos fazer para maximizar sua habilidade de conforto, rejuvenescimento, etc. Nós ficamos gratos por você perguntar esta questão, pois não é de nosso entendimento termos o direito, dever de compartilhar nossas percepções sobre qualquer assunto, além de filosofia, sem uma pergunta direta. Entretanto, esta mente corpo-espírito não está sendo corretamente usada e, portanto, está experimentando distorções desnecessárias do corpo na área da fadiga. As vibrações podem ser bem purificadas pelo simples percurso do círculo do uno e a vibração verbal, enquanto percorrido, do seguinte diálogo. Pergunta: qual é a lei? Resposta: a lei é uno. Pergunta: por que nós estamos aqui? Resposta: nós buscamos a lei do uno. Pergunta: por que nós procuramos Ra? Resposta: porque Ra é um humilde mensageiro da lei do uno. Ambos juntos, regozijem-se então e purifiquem este lugar na lei do uno. Não deixem nenhuma forma pensamento entrar no círculo que nós percorremos em torno deste instrumento, porque a lei é uno. O instrumento neste momento deverá estar em transe. O alinhamento apropriado é com a cabeça apontada 20 graus norte por nordeste. Esta é a direção a partir da qual as distorções de amor-luz mais novas ou da nova era, que são menos distorcidas, estão emanando, e este instrumento encontrará conforto nelas. Este é um instrumento sensível. Com isso queremos dizer que as distorções que entram em seu complexo mente-corpo e espírito vêm a partir de qualquer um de seus sentidos. Assim, é bom fazer o seguinte: colocar na cabeça da entidade um cálice de água virgem. Ao centro, o livro mais proximamente alinhado com as distorções mentais do instrumento, que estão alinhadas mais aproximadamente com a lei do uno, esta sendo a Bíblia que ela toca mais frequentemente. Ao outro lado da Bíblia, uma pequena quantidade de censo, ou incenso, em um incensário virgem. Atrás do livro simbolizando o uno, aberto no livro de João, capítulo 1, uma vela branca. O instrumento seria fortalecido pelo uso de uma túnica branca. O instrumento deve estar coberto e inclinado, os olhos cobertos. Nós sentimos que, apesar disto ser um complexo de atividade, circunstância e poder parecer muito distorcido com relação a uma experiência de ensino-aprendizado cheia de propósito, estas elaborações sobre a técnica do transe facilitarão as distorções de mente daqueles em torno do instrumento, na medida em que eles percebem melhora nas distorções do instrumento com relação à fadiga. Nós acrescentamos apenas que, se estas sessões de ensino-aprendizado forem tidas durante tempo e espaço durante o qual seu corpo solar não ilumina seu quarto, é melhor chamar o instrumento antes de se acender o mecanismo iluminador. Eu sou Ra. Eu os deixo na glória e na paz do Uno Criador. Regozijem-se no amor-luz, e sigam adiante no poder do Uno Criador. Em alegria, nós os deixamos. Adonai.